Este é um vídeo sobre o algoritmo mais importante de todos os tempos, a transformada rápida de Fourier, ou TRF. Você a usa o tempo todo, inclusive agora para ver este vídeo, e ela está em radar, sonar, 5G e Wi-Fi. Basicamente, toda vez que um sinal é processado, há uma grande chance de que uma transformada rápida de Fourier esteja envolvida. Além disso, a TRF foi descoberta por cientistas que buscavam detectar testes secretos de armas nucleares. Se tivessem descoberto isso antes, talvez a corrida armamentista nuclear tivesse acabado. Sempre pensei que a corrida armamentista nuclear era inevitável, pois após os Estados Unidos lançarem bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, parecia certo que outras potências também desenvolveriam armas nucleares. Mas talvez não fosse, porque estava claro para todos que as armas nucleares mudavam completamente o jogo. A bomba de Hiroshima liberou 1000 vezes mais energia que o maior explosivo convencional. Outros países estavam com razão preocupados. Após a guerra, Canadá e Reino Unido pediram reunião para tratar das armas nucleares. Ao contrário do que esperava, os Estados Unidos estavam abertos a essas discussões. Eles perceberam que não seriam a única nação com armas nucleares por muito tempo. Eles propuseram desativar suas armas nucleares se outros países prometessem não produzi-las. Isso ficou conhecido como o Plano Baruch. Propunha que um órgão internacional controlasse todos os materiais radioativos do mundo, desde a mineração até o refino, e uso para fins pacíficos, como geração de energia nuclear. Mas os soviéticos recusaram a proposta. Eles viam isso só como mais uma manobra para manter a supremacia nuclear dos Estados Unidos. E assim começou a corrida armamentista nuclear global. Desenvolver novas armas nucleares exigia testes extensivos, e a maioria deles era feita em lugares remotos como o Ártico ou as ilhas do Pacífico Sul. Os Estados Unidos criaram um local de testes nucleares em Nevada, cujos resíduos radioativos se espalharam pelo país, tornando os americanos, fora do Japão, os mais afetados pelas armas nucleares. Os Estados Unidos rapidamente trocaram as armas de fissão por bombas termonucleares que uniam fissão e fusão para liberar mais energia. Elas foram 1000 vezes mais potentes que as primeiras bombas atômicas, representando um salto comparável ao das atômicas sobre os explosivos convencionais. A aniquilação de qualquer forma de vida na Terra foi colocada dentro do alcance das possibilidades técnicas. Em 1954, no atol de Bikini, Pacífico Sul, os Estados Unidos testaram um novo projeto termonuclear com deutereto de lítio como combustível. E eles esperavam que o dispositivo, de codinome Camarão, liberasse uma energia equivalente a 6 milhões de toneladas de TNT. Eles estavam errados. Ele liberou 2,5 vezes esse valor por reações inesperadas com o lítio-7. Como resultado, mais material radioativo foi criado e espalhou-se por uma área maior que a planejada. Os moradores dos atóis vizinhos só foram evacuados após 3 dias, já com doença por radiação. Mais a leste, 23 tripulantes de um barco de pesca japonês foram atingidos por cinzas brancas radioativas. Naquela noite já sofriam de síndrome aguda da radiação. Um tripulante morreu 6 meses depois por complicações. A doença prolongada resultou da exposição à radiação. Esses eventos desencadearam um clamor público contra os testes nucleares. O símbolo moderno da paz foi criado nos anos 50, combinando os sinais semafóricos N e D, que significam desarmamento nuclear. Líderes mundiais pediram proibição total de testes, impedindo qualquer estado de testar armas nucleares. Esse apelo foi levado a sério pelas potências nucleares mundiais. Eles começaram negociações em reuniões com nomes literais, como a Conferência sobre a Descontinuação de Testes de Armas Nucleares, em Genebra, em 1958. Para mostrar seriedade, interromperam todos os testes durante as negociações. Por isso, 1959
Foi o único ano em muito tempo sem detonação de arma nuclear. Mas havia um grande problema em negociar uma proibição abrangente de testes, que era como saber se o outro lado vai cumprir a parte dele no acordo. Os Estados Unidos temiam que os soviéticos testassem em segredo e os superassem tecnologicamente. Os soviéticos também desconfiavam dos Estados Unidos. Para lidar com essas preocupações, eles convocaram a conferência de especialistas para estudar como detectar violações de um possível acordo de suspensão dos testes nucleares. Sério, esse era o nome, não estou inventando isso. Detectar testes atmosféricos agora é simples. Os isótopos radioativos se dispersam e são detectados a milhares de quilômetros. Testes subaquáticos geram sons específicos que viajam cerca de 1 quilômetro sob a superfície do oceano e podem ser captados por hidrofones. Mas testes subterrâneos são muito mais difíceis de detectar à distância, porque sua radiação é em grande parte contida. Os soviéticos recusaram visitas de verificação no local que consideravam espionagem. E é por isso que, quando um tratado de proibição de testes foi assinado em 1963, ele acabou sendo apenas uma proibição parcial. Ele proibiu testes debaixo d'água na atmosfera e no espaço, lugares onde a conformidade poderia ser verificada. Mas não proibiu testes subterrâneos pelo simples motivo de que era quase impossível verificar a conformidade. Cientistas buscavam um modo confiável de detectar detonações subterrâneas. Após a reunião de Genebra, cientistas americanos e soviéticos formaram um grupo de trabalho para discutir a questão. E a ideia deles era usar sismômetros localizados fora dos países, onde as armas nucleares estavam sendo testadas para detectar as leves vibrações do solo causadas pelas explosões. O problema era como você distingue um teste nuclear de um terremoto. Diariamente ocorrem cerca de 300 terremotos de magnitude 3 ou mais no mundo. Além disso, parte do objetivo de detectar os testes dos seus adversários é espioná-los para saber o tamanho da explosão que eles podem causar. O sinal do sismômetro depende tanto do rendimento do aparelho quanto da profundidade onde foi enterrado. Com o mesmo rendimento, explosões mais profundas parecem menores. Os cientistas buscavam um método confiável para identificar se um sinal vinha de uma bomba ou de um terremoto e, sendo bomba, saber seu tamanho e profundidade. Eles sabiam que todas essas informações estavam contidas no sinal do sismômetro, mas não podiam ser simplesmente lidas olhando para os rabiscos. Eles precisavam saber as frequências presentes, então tinham que fazer uma transformada de Fourier. A transformada de Fourier decompõe um sinal em ondas senoidais de diferentes amplitudes e frequências que juntas compõem o sinal original. Isso parece um pouco mágico, já que a soma de um conjunto de ondas senoidais pode parecer arbitrariamente complicada e nada parecida com suas partes componentes. Há formas elegantes de entender as transformadas de Fourier. Destaque para o vídeo do 3 Blue 1 Brown, mas prefiro uma abordagem mais direta. Se você quiser saber quanto de uma determinada onda senoidal está em um sinal, basta multiplicar o sinal pela onda senoidal em cada ponto e depois somar a área sob a curva. Por exemplo, suponha que nosso sinal seja uma onda senoidal de determinada frequência. Imagine que não sabemos disso e tentamos descobrir quais ondas senoidais a formam. Multiplicando esse sinal por uma onda senoidal de frequência arbitrária, ambas ficam não correlacionadas. Você tem a mesma chance de encontrar lugares onde elas têm o mesmo sinal, ambas positivas ou ambas negativas, quanto lugares onde elas têm sinais opostos. Assim, ao multiplicá-las, a área acima do eixo X é igual a abaixo, somando zero. Isso significa que essa onda senoidal de frequência não integra seu sinal. E isso será verdade para quase todas as frequências que você tentar, assumindo que você está analisando um intervalo de tempo suficientemente longo. A única exceção é se a frequência da onda senoidal corresponder exatamente à do sinal. Agora, essas ondas estão correlacionadas, então o produto delas é sempre positivo e, portanto, a área sob a curva também é.
Isso indica que essa onda senoidal faz parte do nosso sinal. Esse truque funciona mesmo com sinais de várias frequências. Se a frequência da onda senoidal estiver no sinal, ela se correlaciona e gera uma área diferente de zero, cujo tamanho indica a amplitude relativa dessa frequência no sinal. Repita para todas as frequências de ondas senoidais e terá o espectro de frequências, mostrando quais frequências existem e suas proporções. Até agora eu só falei sobre ondas senoidais, mas se o sinal for uma onda cossenoidal, mesmo que você multiplique por uma onda senoidal da mesma frequência, a área sob a curva será zero. Para cada frequência, é preciso multiplicar por uma senoide e uma cossenoide, encontrando as amplitudes de cada. A razão dessas amplitudes indica a fase do sinal, ou seja, o quanto ele está deslocado para a esquerda ou para a direita. Você pode calcular essas amplitudes de seno e cosseno separadamente, ou pode usar a fórmula de Euler. Assim você só precisa multiplicar seu sinal por um termo exponencial. Então a parte real da soma é a amplitude do cosseno, e a parte imaginária é a amplitude do seno. Na delegação americana em Genebra estavam o físico Richard Garwin e o matemático John Tukey. Eles debateram com a delegação soviética sobre qual país tinha sismógrafos melhores. Garwin simulou no computador as respostas dos dispositivos dos dois países no CERN. No dia seguinte, todos concordaram que não havia muita diferença. O verdadeiro obstáculo para detectar explosões subterrâneas não era a precisão dos sismômetros. Era a grande quantidade de cálculos para aplicar a transformada de Fourier nos sinais dos sismômetros. Veja um exemplo de sinal de sismômetro e sua transformada de Fourier. Até agora pensei nos sinais como ondas contínuas infinitas, e ao aplicar a transformada de Fourier, obtém-se um espectro de frequência contínuo e infinito. Mas os sinais do mundo real são finitos e formados por amostras ou pontos de dados. Mesmo que o sinal de um sismômetro pareça suave e contínuo, ele não registra o movimento do solo com precisão infinita. Os dados possuem granularidade fundamental. Então você tem dados discretos e finitos. Portanto, não é possível usar a transformada de Fourier idealizada. Você precisa fazer a transformada de Fourier discreta. E uma das características distintivas de uma transformada de Fourier discreta é que o espectro de frequências também é discreto e finito. Você pode pensar nas frequências como caindo em um número finito de intervalos. O número e o tamanho dos intervalos dependem da quantidade de amostras no sinal e da proximidade entre elas. Quanto mais distantes as amostras, menor é a frequência máxima mensurável, pois não estão próximas o bastante para captar oscilações de alta frequência. Quanto menor a duração do sinal, mais difícil é distinguir frequências semelhantes. Então, isso reduz a resolução de frequência. Sinais mais curtos ocupam faixas de frequência mais largas. A menor frequência diferente de zero que você pode medir efetivamente é aquela cujo período é igual à duração do sinal. As faixas de frequência mais altas são múltiplos inteiros dessa frequência, encaixando 2, 3, 4 períodos no tempo do sinal. O número total de faixas de frequência é igual ao número de amostras no sinal. Então, se o sinal é composto por 8 amostras, a transformada terá 8 faixas de frequência, indo de 0 até 7 vezes a frequência fundamental. Vamos fazer um exemplo. Suponha que temos um sinal com 8 amostras. Assim, a transformada discreta de Fourier terá 8 faixas de frequência. A primeira faixa indica a frequência 0. Isso mede se o sinal está sistematicamente fora do eixo X. Pense nisso como medir o deslocamento DC. Você multiplica cada ponto de dados por 1 e soma todos eles. Neste caso, eles somam 0. O segundo intervalo de frequência corresponde à frequência que encaixa um período na duração do sinal. Então, neste caso, isso corresponde a 1 Hz. Você multiplica cada ponto por uma onda senoidal dessa frequência e por uma onda cossenoidal dessa frequência, e soma cada uma separadamente.
Para o seno, somam 0. Para o cosseno, somam 4. E então repita o processo para 2 Hz, 3 Hz e assim por diante até 7 Hz. E você tem a transformada discreta de Fourier desse sinal realmente simples. Esse processo funciona bem em princípio e pode ser usado para calcular todas as transformadas discretas de Fourier. Mas o problema é que ele exige cálculos demais. Para realizar a transformada discreta de Fourier, é preciso multiplicar n pontos de dados por n frequências, totalizando n ao quadrado de multiplicações complexas. Isso é viável para 8 amostras, mas se você tivesse, digamos, 1 milhão de amostras, isso exigiria 1 milhão ao quadrado, ou seja, 1 trilhão de cálculos. Na velocidade dos computadores da década de 1960, isso levaria mais de 3 anos para ser concluído, tudo isso para uma única transformada. 1 milhão de amostras é mais do que o necessário para um evento sísmico. Mas para analisar dezenas de eventos por dia de centenas de sismômetros, isso levaria tempo demais. E foi isso que deu aos cientistas o impulso para buscar uma maneira melhor. O avanço ocorreu em 1963, numa reunião do Comitê Consultivo de Ciência do presidente. O presidente John F. Kennedy, Garwin e Tukey, físicos e matemáticos da reunião de Genebra, estavam presentes. Embora eles estivessem discutindo questões de importância nacional, como o programa Apollo e abrigos contra a queda de resíduos nucleares, a reunião aparentemente estava bem entediante. Garwin viu Tukey rabiscando o tempo todo. Na verdade, ele trabalhava em transformadas de Fourier discretas. Ao fim da reunião, Garwin perguntou a Tukey sua descoberta. Ele se surpreendeu ao descobrir que Tukey sabia calcular transformadas de Fourier discretas com bem menos cálculos. Isso permitiria realizar em 35 minutos um cálculo que levaria mais de 3 anos. Isso ficou conhecido como transformada rápida de Fourier. É assim que funciona. Considere o exemplo anterior com 8 amostras. Cada ponto de dado deve ser multiplicado pelas 8 ondas de frequência. Aqui eu estou mostrando apenas os cossenos para simplificar. Portanto, você esperaria que isso exigisse 64 multiplicações complexas. Mas, devido à natureza periódica das senoides, essas ondas de diferentes frequências se sobrepõem de uma maneira previsível. Por exemplo, no ponto de dados do meio, todas as 4 frequências ímpares têm o mesmo valor e todas as 4 frequências pares também têm o mesmo valor. Assim, ao invés de 8 multiplicações, basta fazer 2. Essa duplicação ocorre nos demais dados também. Assim, em vez de 64 cálculos, você faz só 24. Agora, isso pode parecer uma pequena melhoria, mas é a diferença entre um cálculo que cresce como n, o número de amostras ao quadrado, e um que cresce como n vezes o logaritmo na base 2 de n, o que significa que, quanto maior o conjunto de dados, maior a economia. Um sinal com 1000 amostras exigiria 100 vezes menos cálculos, e 1 milhão de amostras exigiria 50.000 vezes menos cálculos. Mas como você sabe quais cálculos são redundantes? Pegue suas amostras e divida-as em pontos de índice par e ímpar. Ainda é preciso multiplicar cada um pelos 8 tipos de ondas de frequência. Mas agora vamos olhar apenas para os pontos pares e comparar as 4 primeiras frequências com as 4 últimas frequências. O que você percebe é que, em cada caso, na localização das amostras, os valores das 2 ondas senoidais são iguais. O mesmo ocorre nos pontos de índice ímpar, mas os valores de uma onda senoidal são negativos em relação à outra. De modo geral, elas se relacionam por um número complexo. Mas o que isso significa é que você não precisa fazer todas as multiplicações para a segunda metade das frequências. Após calcular as somas ímpares e pares da metade inferior das frequências, reutilize esses valores para obter a metade superior. Então você efetivamente reduziu pela metade o número de cálculos necessários. Isso é só um fator de 2. Como você chega a n vezes o logaritmo na base 2 de n? Você faz o mesmo truque. Separe os exemplos novamente em pontos pares e ímpares,
e depois, de novo, repetidamente, até que você esteja com pontos de dados únicos. A cada divisão é possível usar as simetrias das funções senoides para reduzir em metade os cálculos. E é assim que a transformada rápida de Fourier reduz os cálculos de n ao quadrado para n log de n. Por isso, atualmente, quase toda transformada de Fourier é feita como transformada rápida de Fourier. Garwin pediu ao pesquisador da IBM James Cooley que programasse um computador para rodar o algoritmo TRF, sem revelar que era para detectar testes nucleares soviéticos subterrâneos. Ele disse que era para calcular os spins em um cristal de hélio 3. Cooley e Tukey publicaram o algoritmo em um artigo seminal de 1965, e seu uso imediatamente decolou. Já era tarde para garantir a proibição total de testes nucleares. Nessa época, o Reino Unido, a França e a China já tinham se juntado à União Soviética e aos Estados Unidos como potências nucleares. O Tratado de Proibição Parcial de Testes não desacelerou a corrida armamentista nuclear, só a levou ao subsolo. O pensamento era: se você só podia testar no subsolo, então era melhor testar extensivamente para não ficar atrás dos outros estados nucleares. Desde 1963, 1.500 armas nucleares foram detonadas, cerca de uma por semana por 30 anos. Esses testes permitiram a produção de um número enorme de ogivas nucleares. Nos anos 1980, havia 70 mil ogivas. O gasto total com armas nucleares no século XX é estimado em 10 trilhões de dólares para cada um, Estados Unidos e União Soviética, ajustando pela inflação. Se ao menos os cientistas tivessem confiança em sua capacidade de detectar remotamente testes subterrâneos no início dos anos 1960, então um tratado abrangente de proibição de testes poderia ter sido alcançado, interrompendo a corrida armamentista nuclear antes mesmo de ela realmente começar. Para verificar o quão realista isso é, eu perguntei ao próprio Richard Garwin. Bem, é uma boa história. É uma boa história. Isso poderia ter ajudado e mudado as coisas. Mas isso exigiria descobrir a transformada rápida de Fourier antes. E por sorte, ela foi descoberta antes, mas depois esquecida. Em 1805, o matemático Carl Friedrich Gauss estudava os asteroides recém-descobertos Pallas, Ceres e Juno. Para determinar a órbita de Juno, Gauss criou uma abordagem inovadora para a análise harmônica e anotou isso em seus cadernos, mas depois usou um método diferente e nunca pensou em publicar aquela primeira ideia. Hoje podemos ver que Gauss havia descoberto a transformada discreta de Fourier antes mesmo de Joseph Fourier publicá-la em 1807. Ele criou o mesmo algoritmo de transformada rápida de Fourier que Cooley e Tukey 150 anos antes. Sua descoberta não foi amplamente adotada porque só surgiu após sua morte no volume 3 de suas obras completas. Estava escrito com notação não padrão, em latim do século XIX. O que acha que teria ocorrido se Gauss tivesse reconhecido a importância de sua descoberta e a publicado de modo compreensível para outros? Com nossa rede de sismômetros, computação e transformada rápida de Fourier, hoje conseguimos detectar eventos de magnitude 3, equivalentes a uma explosão de 1 quilotonelada, praticamente em qualquer lugar do mundo. Após o artigo de Cooley e Tukey, o uso das TRFs cresceu muito e elas viraram base da maioria dos algoritmos de compressão, como os que permitem assistir e ouvir este vídeo. Veja como a transformada rápida de Fourier compacta uma imagem. Você pega os valores de brilho dos pixels de cada linha de uma imagem e realiza uma transformada rápida de Fourier. Então, basicamente, você está descobrindo quais frequências estão presentes nos valores de brilho das linhas de uma imagem. Aqui, o brilho representa a magnitude de cada componente de frequência, e a cor representa a fase, ou seja, o quanto essa frequência está deslocada para a esquerda ou para a direita. Depois, você realiza outra TRF para as colunas de pixels. Não importa se você faz primeiro as linhas ou as colunas, o que você precisa é de uma TRF bidimensional da imagem original.
Para quase todas as imagens do mundo real, você percebe que muitos dos valores na transformada estão próximos de zero. Eu apliquei o logaritmo nos valores da transformada para que você possa vê-los. Mas se eu não fizer isso, fica claro que a maioria dos valores, especialmente nas bordas, são muito pequenos. Esses correspondem a altas frequências. E o que isso significa é que você pode descartar muita informação na imagem transformada, digamos 99% dela, mas quando você inverte esse resultado, ainda assim obtém uma representação bastante boa da imagem original. Então, no seu computador, a maioria das imagens será salva dessa forma, como uma transformada rápida de Fourier bidimensional. E depois, quando você quiser ver a imagem novamente, o computador simplesmente inverte a transformada. Existem tantas aplicações para as TRFs, desde resolver equações diferenciais até radar e sonar, e estudar estruturas cristalinas, Wi-Fi e 5G. Basicamente, todos os tipos de processamento de sinais usam TRFs, e é por isso que o matemático Gilberto Strand chamou a TRF de algoritmo numérico mais importante da nossa vida. Se tivesse sido mais amplamente adotada após a descoberta de Gauss, a TRF poderia ter transformado nosso mundo ainda mais profundamente.